A luta contra o assédio sofrido pelas mulheres é diária e já vem sendo discutida há anos. Com o empoderamento feminino e a maior liberdade de expressão adquirida com o uso da internet, esse tema está sendo cada vez mais abordado. Em 2015, viralizou no Twitter a hashtag Meu Primeiro Assédio, levantada pelo coletivo feminista Não Me Calo, em que diversas mulheres compartilhavam relatos da sua primeira experiência com assédio. Segundo uma pesquisa realizada pelo Datafolha em 2017, uma em cada 5 mulheres brasileiras já foram vítimas de assédio sexual, e a cada dia, mais vítimas entram para as estatísticas. Isso precisa parar. A culpa não é das mulheres. Ser mulher, você tá sempre ouvindo isso de uma maneira e tornando isso uma coisa banal. É tipo assim, andei na rua e 3 caras olharam pra minha bunda. Isso a gente ouve e a gente acaba tratando com uma naturalidade que não precisa, que não é pra ser assim. O problema é que tudo quando se trata da mulher, a gente acaba menosprezando. E a nossa luta acaba sendo muito maior por causa disso. Eu tinha, acho que, 9 anos e eu tenho um cachorro e eu tenho que levar ele de manhã e de tardezinha, de noite. E aí eu tava levando ele pra passear, 6 horas da manhã, cantando música e sendo uma criança normal de 9 anos. E um cara veio de bicicleta, bem pertinho assim de mim, ele andava do meu lado assim, e eu, inocente, não percebi. Até que uma hora ele parou e fez assim, psiu. Quando eu olhei, ele abaixou a calça dele. E eu tinha 9 anos. E ele abaixou a calça dele e se masturbou na minha frente e disse que eu tinha que chupar o pênis dele. E aí, eu não sei o que aconteceu, por que aconteceu aquilo. E ele seguia andando na bicicleta dizendo que ia me ensinar a chupar o pênis dele, porque eu já estava na idade de aprender a chupar um pênis. E aquilo ali pra mim foi como se parte da minha infância, começo de adolescência, eu deixasse pra lá. E quando eu contei, a minha mãe, ela fez pouco caso, mas ela não entendeu a gravidade da situação. Tanto que quando eu falo a ela que eu respondo a casos de assédio hoje, se um cara olha pra mim feio, ela simplesmente acha que eu tô errada, que eu devo abaixar minha cabeça e lidar com a situação e seguir em frente. Eu estava em um aniversário de um amigo meu, no sítio, na parte alta aqui de Maceió. Aí já ficou madrugada, umas 3 horas da manhã, e eu queria sair da festa, e meu namorado da época, ele não queria sair, também não queria me deixar em casa. E na época a gente não tinha Uber, não tinha nenhuma forma de ver quem era o motorista, de nenhum carro que a gente fosse pedir. Então a gente estava no desespero para ir para casa, aí a gente foi pegar um táxi na rua. Nisso a gente foi procurando, aí achou um motorista que era quase idoso, assim, era bem velhinho mesmo. E eu decorei a placa antes de entrar no carro e mandei pro meu pai e para o meu namorado. Nisso, eu entrei no banco de trás e o motorista começou a falar várias coisas inapropriadas. Começou a dizer que acabou de fazer uma corrida com um casal de lésbicas e elas estavam se beijando no carro, que ele achava aquilo lindo, que achava muito legal. Começou a falar da relação delas duas e eu calada. Aí ele continuou a corrida e ele começou a falar, vem pro nome da frente, passa por aqui mesmo por dentro do carro. Eu falei, não, não quero. Ele, não, mas vem pro banco da frente, fica à vontade, aqui o carro é seu, fica à vontade. Eu, não, não quero, não quero. E ele insistindo, insistindo. E eu falando que não queria. Aí ele simplesmente parou o carro no meio da rua, não sabia onde era o lugar que eu tava, porque eu não conhecia essa área da festa. E ele começou a brigar comigo, começou a gritar, venha pro nome da frente, venha pro nome da frente. Eu falei que não ia, ele continuou berrando. Eu fiquei com muito medo na hora de abrir a porta do carro e sair correndo, porque eu não conhecia o lugar que eu tava, já era madrugada, então se não fosse com ele,
podia acontecer de outra forma. Aí eu saí do carro e fui pro banco da frente. E aí, ao mesmo tempo, eu tava mandando mensagem pro meu pai. E contando tudo, ele tava ligado pra ele, mas ele não atendia, porque já era madrugada. E aí, o motorista começou a passar a mão na minha perna, começou a dizer que eu era muito linda, que eu não parecia... Aí perguntou a minha idade, eu falei que tinha 17. Aí ele começou a dizer que eu não parecia ter 17 anos nunca, que eu era da idade da filha dele. A filha dele parecia ser muito mais nova que eu tinha um corpo muito bonito. E ela usando a minha perna. Aí, por sorte, meu pai atendeu, finalmente, a ligação. E eu só falei assim, pai, olha o que eu falei no WhatsApp, não desligue, só olha. Aí ele olhou o que estava acontecendo e ficou no telefone comigo para dar uma segurança. Aí eu falando, qualquer plaquinha que eu visse, qualquer coisa, eu falava, eu tô passando por um lugar que tá dizendo isso, tá dizendo aquilo. Tô passando agora por um supermercado. Para ver se o motorista prestava atenção que meu pai estava acompanhando. Aí eu percebi que ele não estava indo para a rota da minha casa, ele estava indo para outro caminho, que eu não conhecia. Aí depois ele retornou e seguiu até a minha casa. E no dia seguinte, meu pai voltou no interior e eu fui para a delegacia com ele para achar o BO, para fazer tudo direitinho. Aí quando chegou lá, a gente falou tudo pro delegado, o delegado me ajudou lá, todo mundo fez tudo direitinho e mandou para a delegacia da mulher. Só que aí de lá não deu em nada. Foi quando eu tinha por volta dos meus 11 anos, que eu estava conversando com um menino, a gente ia ficar, e ele pediu para que eu fosse para um apartamento do prédio que a gente morava, que era um apartamento que era aberto. E aí eu fui, quando eu cheguei lá, tinham mais uns 7 meninos, e aí eles trancaram a porta, e todos eles fizeram com que eu fizesse oral em todos, e eu só podia sair de lá a partir do momento que eu tivesse feito isso em todos. Eles eram mais velhos, uns 5 anos, tinha outros que já eram maiores de idade. Eu só pude sair depois de passar por todos. E assim que eu saí, eu me recordo de me sentir muito envergonhada, muito sem rumo também, sem saber o que fazer, não sabia nem como era que eu descia para o meu apartamento, porque eu de fato não sabia o que fazer, estava totalmente perdida. E foi muito complicado mesmo, muito difícil depois olhar para essas pessoas e me recordar, né, do que tinha acontecido. E eles sempre tentavam abusar de mim de outras formas, de várias formas, na verdade. Mas aí eu já não deixava mais, eu já, tipo, tentava me esquivar, mas foi muito complicado mesmo, algo que me marcou muito. Afetou muito a questão da minha sexualidade, porque eu sempre tive muita dificuldade de me envolver com as pessoas, até hoje, na verdade, ainda tenho. E me recordo que até a minha ginecologista pediu para que eu procurasse uma psicóloga, porque não achava normal o que eu estava sentindo, a minha impotência em, sei lá, me entregar de fato. Eu tive um relacionamento que eu tive realmente muita dificuldade de me relacionar sexualmente, porque por medo mesmo de me entregar e por pensar em tudo que eu tinha vivido e aquilo me machucar, sabe? Ainda hoje é algo que me machuca muito, porque eu não consigo ver essa sexualidade como algo tão aberto, como algo tão normal. A pior situação que eu já passei em relação ao assédio, com certeza, foi quando uma viatura policial, com 5 policiais fardados dentro, pararam para fazer comentário. Eu tava voltando a pé de casa, tava voltando do supermercado que é próximo da minha casa, e eu devia ter uns 18 para 19 anos na época. E aí, tava caminhando e tava um pouco de trânsito na rua, e eu lembro que eu olhei para trás, vi a viatura e pensei, poxa, ainda bem, não vai acontecer nada comigo, vou chegar em casa de boa, sem ser assaltada, sem nada do tipo. E aí, tava um pouco de trânsito, eu percebi que eles estavam se aproximando, e aí foi quando eu ouvi uma buzina. Buzinou, eu olhei pra ver o que era, óbvio. E aí, quando eu virei, tava os 5 policiais na viatura com os vidros abaixados.
E eles começaram a fazer comentários do tipo: Oi, princesa, tá indo pra onde? Você é tão linda, vai pra onde? E assim, é assédio, porque eu não tô sujeita a isso quando eu não sou obrigada a passar por isso quando eu saio na rua. Mas eu me vi numa situação que eu tive medo de responder por ser policial que estava falando comigo. E de uma situação que eu estava me sentindo super segura, porque uma viatura estava passando perto, eu me sentia assim, a mercê de qualquer coisa, porque imagine se eu respondesse se fosse presa por desacato. Em que as pessoas iam acreditar? Num policial ou em mim, uma menina de 19 anos que estava sozinha na situação? Como se tirassem o meu direito de ser livre. Acho que tudo que é usado pra ofender uma mulher, pelo fato dela ser mulher. As mulheres que são livres! As mulheres que se dão ao respeito estão aqui na praia marchando! Respeito! Nós exigimos respeito! Quando eu estudava no ensino médio, teve um professor que ele era tipo o professor mais brother da turma, todo mundo gostava muito dele, ele era aquele professor mais brincalhão. E ele sempre, tipo, dava um jeitinho de transformar as brincadeiras comigo para uma conotação sexual. Só que eu não percebia na época. Lá na frente do meu colégio vendia aquela garrafinha. E aí eu falei, ai, queria muito, mas eu tô sem grana. E aí ele pegou e fez, não, eu compro pra você. E ele mandou irem comprar. Até aí tudo bem, tipo, ele pagou na verdade pra mim e para os dois amigos. Então assim, pra mim tava de boa. E aí quando eu tava saindo da sala, ele falou, não, é que eu tava louco pra te ver chupar. E aí eu fiz, foi tipo a primeira vez que eu comecei a perceber que realmente a brincadeira dele comigo não era brincadeira. Ele tava espalhando que eu tinha mandado tipo, foto nua pra ele e que ele ia ser meu primeiro, que era a recompensa por ele ter me passado na matéria dele. Tipo, os meninos, eles até no começo ficaram falando assim, tipo, teve um que chegou e fez, ei Val, já que tu mandou para pro professor, por que tu não manda pra gente também? Tipo, literalmente essas fotos não existiam de jeito nenhum. Aí o que me assediava falou assim, você quer o quê? Vindo de 7 horas da manhã com batom vermelho pra sala de aula. E aí o fato dele ter dito isso, eu acho que eu passei pelo menos 7 meses sem usar batom vermelho. Porque toda vez que eu ia passar, eu lembrava dele falando isso. E nisso, minha mãe ainda não sabia da história completa. Aí eu sentei com ela e fui explicar a história inteira. E aí ela chegou pra mim e falou assim, mas meu amor, lembra que eu te disse, mulher que chama muita atenção é assim mesmo. Eu já falei pra você que batom vermelho não é pra se usar na escola, né? E aí, tipo, foi um dos piores dias da minha vida, porque eu falei, meu Deus, minha mãe tá literalmente dizendo que eu fui culpada por isso. Quando eu tava viajando mês passado e eu pensava que, assim, Europa, né, tem essa fama de primeiro mundo, que não tem essa coisa de países com uma mente mais ultrapassada e fechada. Mas aí eu tava num bar e, do nada, tava passando um grupo, assim, de amigos e um cara chegou e deu um tapa muito forte na minha bunda. E aí, quando eu olhei assim pra trás, assim, ainda sem acreditar no que tinha acontecido comigo, eu vi que era alguém que era que eu nunca nem tinha visto na vida. E aí, ele simplesmente ignorou o que ele fez e foi embora. Como se ele
não tivesse feito nada demais, como se aquilo não tivesse nem me machucado, porque foi uma coisa muito forte. E aí, eu até tentei ir atrás dele, mas a coisa foi tão assim, foi tanta adrenalina na hora que eu me senti impotente. Na infância, até depois, quando eu comecei a fazer terapia, eu entendi que não se configurava como assédio, mas como abuso sexual, na verdade. Porque era um rapaz que ele, tipo, meio que me perseguia. Eu tinha, acho que 8 anos, mais ou menos, e eu ficava muito na casa da minha avó. A casa da minha avó era no Tabuleiro. Então, era aquelas casas, tipo, antigamente, assim, que tinha portão de grade, aquela coisa que dá pra você ver a casa que tá do lado de fora e tal. E aí, eu dentro de casa, tipo, notei a presença dele quando ele começou a ir pro portão da minha avó e ficava olhando pra mim o tempo todo. E eu, tipo, ficava, oxi, quem é esse cara? E eu ficava muito na porta, brincando com as meninas, né? E aí, toda vez que eu tava brincando, ele passava, sentava na casa da vizinha, né, de frente, e ficava sentado, assim, de perna aberta, olhando pra mim e tal. E eu travava. Toda vez que ele chegava e fazia isso, eu ia e corria. Ele parecia que já sabia os horários que eu ia pra rua. Até que um dia eu fui pra esse mercadinho, que era, tipo, na esquina da minha avó. Então, tipo, não tinha perigo, né? Quando eu tava voltando, ele tava vindo. Gente, a minha perna, assim, parou no meio da rua. Eu não andava. Eu fiquei, tipo, parada, assim, eu falei, meu Deus, ele vai me pegar agora. Era a sensação que eu tinha, ele vai me pegar, ele vai me pegar. Aí eu fui andando, e ele foi se aproximando de mim, assim, tipo, era como se a gente fosse fazendo isso. Até que quando ele chegou perto de mim, ele falou, você é gostosa. E eu tinha 8 anos. O fim mesmo de tudo foi quando uma vez eu tava na sala assistindo desenho e a porta da casa da minha avó tava aberta. E aí ele foi pra, tipo, como era grade, ele foi pra casa de frente. Então ficou, tipo, assim pra mim, né? Eu tava aqui no sofá e ele assim. E ele foi, pôs o pênis pra fora e começou a se masturbar. E eu não tive coragem de levantar pra fechar a porta, porque eu tava com muito medo até de levantar pra fechar a porta. Aí foi quando depois passou, essa foi a cena que mais me impactou, porque eu lembro disso ainda. Foi quando meu pai chegou uma vez, ele tava na porta. Meu pai disse, o que você tá fazendo aqui? Aí ele disse, eu tô esperando, o pessoal foi pegar água pra mim. Meu pai notou que tinha alguma coisa. Aí meu pai pegou e falou, olha, sai daqui, não volte mais pra cá. E meu pai não sabia que ele tava indo lá nem nada. A minha primeira experiência com assédio, entender o que era assédio, também foi muito marcante na minha vida, porque foi assim, foi no meu primeiro estágio, eu cheguei na empresa sem conhecer ninguém, querendo fazer amizade com todo mundo, então, tipo assim, essa pessoa chegou até a mim, tipo, eu gosto muito de blusa de filmes, desenhos, então essa pessoa começou a ver que eu usava muito, começou a perguntar, você gosta do filme tal, você gosta do... Então eu comecei a, tipo, criar um laço de amizade com essa pessoa pra estar conversando sobre filmes, séries e etc. Só que assim, chegou um momento que essa pessoa começou a me perseguir dentro da empresa. E quando eu percebi que ele estava me perseguindo, eu comecei a não entrar mais pela porta da frente da empresa. Eu comecei a entrar por trás, eu arrodeava a empresa todinha para entrar pela porta de trás, para não ter que passar na frente da sala dele para ele me ver chegando. Chegou um determinado dia que eu estava na sala da redação e meu computador ficava de costas para a porta. Então eu não via quem chegava. Então ele chegou por trás de mim e fez, bom dia, minha namorada, e deu um beijo no meu pescoço. Então, tipo assim, eu fiquei muito assustada, tipo, eu fiquei sem reação, não respondi, não fiz nada, fiquei ali estatalada. Então, tipo assim, foram muitos convites de, tipo, me chamar para sair para cinema, ele sendo casado, a esposa dele tinha sido minha professora, eu já tinha dito isso a ele, eu fiz, olha, eu conheço a sua esposa e tal, e mesmo assim ele nem se importou. Eu ficava fugindo realmente dele. Se eu precisasse pedir algo a ele no setor dele, eu não ia. Eu pedia para algum colega meu, homem, estagiário, ir lá pedir. Então, teve um dia que eu cheguei, tinha que pegar um arquivo com ele, que ele trabalhava na edição. Eu pedi para um amigo meu, fiz, olha, tá aqui meu pendrive, leve lá, pegue o arquivo que eu vou precisar. Beleza, ele foi lá, pediu. Aí meu amigo disse que ele chegou e fez, eu conheço esse pendrive. Aí ele fez, eu pedi emprestado. Tipo, não disse que era meu, eu pedi emprestado. Aí ele, tá certo. Quando ele botou o arquivo no pendrive, ele fez, olha, bota que daqui a pouco eu venho buscar.
Ele não esperou ele buscar, ele foi lá na minha sala, eu de costas, ele jogou o pendrive em cima de mim. Agora tá saindo da parte de assédio e tá virando agressão. Porque, tipo, eu não vou admitir, ele tá jogando as coisas em cima de mim. No último dia, assim, do meu contrato, a diretora do setor chegou pra mim e fez bem assim, olha, você chegou aqui, você era uma menina muito empolgada, você falava com todo mundo e tal, e você tá saindo aqui de uma forma diferente. Você não é a mesma pessoa que você chegou aqui. Aí eu fiz, você ainda me pergunta porque eu não sou mais a mesma pessoa que eu cheguei aqui. Eu deixei de ir com roupas apertadas, de ir com cabelo solto, de ir maquiada. Tipo, do jeito que eu acordava, com o cabelo que eu acordava, eu prendia, fazia um rabo de cavalo e ia pro estádio. Quando eu fui contar pra minha mãe, eu acho que talvez por minha mãe já ter passado muito por isso, porque minha mãe é enfermeira, então ela trabalhava em hospital. Então, assim, minha vida toda eu passei escutando ela dizendo que sofria assédio de médico. Então, tipo assim, por ela ser acostumada a sofrer isso, quando eu cheguei contando, ela, deixa pra lá, ignore. É assim mesmo, acontece. Assédio pra mim é a partir do momento que alguém acha que tem direito sobre o meu corpo, sobre mim. O assédio geralmente é associado a uma invasão física, né? A uma invasão do corpo, mas ele vai muito além disso. Tipo, as pessoas falam muito sobre estupro e esquecem de falar das pequenas coisas que a gente passa todos os dias, que são tão rotineiras, tipo um olhar, um gesto, enfim, um comentário, qualquer coisa que constranja ou que invada a minha liberdade individual, eu acho que pode ser considerado assédio. É muito comum a gente deixar de fazer as coisas simplesmente por ter nascido nessa condição de mulher, né? E isso é muito triste, porque não é por isso que a gente devia, sei lá, abrir mão dos nossos direitos. Que a gente não consegue identificar que é um assédio, que é uma violação para o nosso corpo ou para nossa cabeça. Já aconteceu com todas nós, que acredito que não exista uma mulher que não tenha passado por isso. O meu pai diz que a partir de 3 horas da manhã não é para mulher estar na rua. E quem está na rua depois dessa hora, ou é tipo gente que só quer saber de álcool e coisas que são promíscuas. Aconteceu semana passada que eu fui fazer uma prova no centro, era 10 horas da manhã, ou seja, a gente mora em Maceió, um calor infernal. E ela disse que era para eu ir de calça, porque não era para eu andar no ônibus e muito menos no centro de short ou de regata, porque era uma coisa muito decotada. Tipo, ó, minha avó sempre falava, mulher que usa short curto é puta. Porque eu vi que o machismo ele não estava só dentro dos homens, mas ele estava dentro da minha casa também. E aí eu fui quebrando, tipo, questão de roupa mesmo, eu sempre ouvia críticas da minha avó. Você tá com um vestido curto, você tá com uma roupa curta, você tá mostrando os peitos. Mulher não pode beber, porque mulher que bebe demais gosta de aparecer, ou então fica muito fácil para o homem. A gente cresce com medo, a gente cresce achando que a gente não pode fazer as coisas, que eu não posso usar um short, que eu não posso usar uma maquiagem muito forte, que eu não posso, sabe, me arrumar, me sentir bonita, porque se eu estiver me sentindo muito bonita, significa às vezes que eu sou oferecida, que eu tô dando liberdade pra alguém na rua. Desde pequena, as mulheres foram ensinadas a se prevenir e não os homens foram ensinados a respeitar, né? Então a gente cresceu tendo que se privar de fazer as coisas e ouvindo diversas regrinhas que foram impostas do tipo, não use tal roupa porque é muito vulgar, porque você vai chamar muita atenção, não saia sozinha a tal hora porque você vai estar dando abertura. Foram 1001 imposições que foram feitas durante a nossa vida, que acabaram fazendo com que, ao invés da gente tentar combater essas atitudes, a gente meio que se prevenisse delas. Gosto muito de usar batom vermelho, mas hoje em dia eu não saio mais pra rua, assim. Se eu não tiver de carro ou não tiver saindo com alguém, pra eu andar de ônibus eu não saio, mas com batom vermelho.
de manhã não saio com batom vermelho. Se eu for para algum canto que eu sei que vai ter muito homem, eu não uso mais uma blusa apertada, uma blusa com decote. Sempre é blusa de manga, blusa folgada. Eu pensei, se eu tô andando arrumada, então eu tô chamando atenção. Então eu vou andar desarrumada para ver se param de olhar, param de dar fifi, ou de chamar de gostosa, sei lá do que for. Nunca tive medo de ser assaltada. Nunca tive medo. Desde que eu me entendo por gente. Esse meu medo sempre foi estúpido. Sempre foi estúpido. As pessoas têm que parar de procurar uma desculpa para culpar a vítima sempre, a pessoa assediada, porque isso sempre acontece. Quando uma mulher dá um relato de que foi assediada ou de que foi estuprada ou o que seja, sempre vão ter aquelas pessoas que vão perguntar com que roupa ela estava usando. Ah, mas ela estava no baile funk, mas ela estava com uma roupa muito vulgar, ela estava fora às 4 da manhã fazendo o que na rua? Tem que parar de minimizar a culpa do agressor e tentar ficar justificando por que aconteceu, entendeu? Porque independente de qualquer atributo físico ou de qualquer atitude, nenhuma mulher merece ser assediada nem estuprada. Se a gente sempre ficar justificando o que aconteceu, a gente nunca vai combater. A gente nunca vai conseguir, de fato, colocar na cabeça das pessoas que assédio é uma coisa que a gente precisa combater todos os dias, que existe em qualquer lugar. Existe em qualquer lugar. Existe na faculdade, no trabalho, existe na rua, existe dentro de casa. Então a gente tem que começar a quebrar isso. Eu não tenho que ter medo, eu tenho que realmente encarar a situação e ser quem eu sou, independente de uma pessoa dizer, olha, sua roupa tá curta, sua maquiagem tá muito escandalosa. Não, eu tenho que ser quem eu sou, eu tenho que usar o que eu quero e ir pra onde eu quiser, porque tipo, eu sou livre e não posso estar presa dentro de casa porque eu tenho medo que alguém na rua me agarre. Não, eu tenho que sair, tenho que viver. Nosso testemunho, digamos assim, é a melhor forma de mostrar para as pessoas que existe que as mulheres que sofrem isso não estão sozinhas. Que se elas passaram por isso, tem outras mulheres que passaram também. E ajudar a sempre, superar, sabe? Porque não é fácil. Se tiver que brigar, eu brigo. Se tiver que gritar, eu grito. Porque ser mulher é uma luta constante. E eu acho que... Ai, fica toda arrepiada, porque é uma coisa que mexe muito comigo. É para isso que o feminismo está aí. Para mostrar que eu sou igual a qualquer homem que tem no mundo. E é isso que eu quero, igualdade. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.